Bom dia, meus alunos queridos, tudo bem? Aqui é o professor Wagner de Biologia, né? Nesta aula, vamos dar um ênfase maior sobre o estudo dos invertebrados que nós estávamos estudando, né? Estávamos falando principalmente sobre as verminoses, né? No caso, os vermes, no caso todos são invertebrados, né? Tanto dos nemateumintos como dos plateumintos, lembrando um pouco, né, as características simbólicas de cada um, né? Plateuminto representa o grupo dos vermes com corpo achatado, né? Nesse caso, eles também têm uma característica de serem no seu processo evolutivo não apresenta o sistema digestório completo. Vocês lembram o sistema digestório completo? Que nada mais é do que apresentam apenas boca, não tem ânus, né? Nesse caso, ele é representado pelo grupo da esquistossomose, né, que é a doença da barriga d'água, que a gente falou um pouco daquele verme, do seu ciclo de vida, da teníase, né, lembra daquele verme grande que cresce dentro do nosso intestino, da pessoa contaminada, lógico, né, que pode chegar até 8 metros de comprimento. Falamos um pouco sobre o ciclo de vida de cada um deles, né. Também lembrando bem aqui, falamos também sobre o filo dos nemateumintos. Nesse caso, são vermes cilíndricos com as pontas afiladas, né? Aí lembra o Ascaris lumbrigoides, né? Que é a lombriga. Lembra também aquela doença elefantíase, né? Do bicho geográfico. E falamos do ciclo de vida de cada um desses vermes, muito importante. Porque quando a gente faz uma prova, não importa se é para ETEC, se é para fazer uma prova para a universidade, para entrar, né? Eles usam muito o ciclo de vida desses vermes. Eles não querem saber se você sabe o nome científico, não importa. Eles querem saber se você sabe o ciclo de vida, como é que a gente se contamina, como é que a gente, no caso, quais são os sintomas, né? Qual é a forma de transmissão? Isso é importante. E qual é a forma de combate, né? E a gente entra na parte de saneamento básico, que é a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre saneamento básico, ou seja, as verminoses no Brasil. Então, quando a gente fala em verminoses no Brasil, nós sempre pensamos também na questão muito ligada à pobreza, né? A exclusão social, a falta de moradia, a falta de acesso à água potável, a falta de acesso à rede de esgoto. E isso é o fundamental para a gente entender essa questão das verminoses no Brasil, né? Vamos entrar um pouquinho nesse tema, tá? Então, vamos lá na própria apostila, né? No capítulo que fala sobre as verminoses no Brasil. Então, nesse caso, eu vou dar uma lida para vocês aí, vocês acompanhem, quem está com a apostila na mão. Ó. Ascaridíase, amarelão, teníase, ancilostomose são verminoses causadas por diferentes vermes, que são parasitas hospedeiros, se instalando no intestino, podendo em alguns casos se alojar em órgãos como pulmão, fígado e cérebro. Os ovos ou larvas são eliminados com as fezes do indivíduo, né? Motivo pelo qual o exame de fezes é fundamental para o diagnosticar e identificar o tipo de vermes causador da doença. Aí é interessante, porque se vocês perguntarem, talvez vocês, alguns, acredito que 80% de todas as crianças, ou até 90%, já fizeram o exame de fezes. Que é aquelas, muito mais quando vocês são mais criancinhas, até 5 anos de idade, vão lá, defecam, né? Dão aquela cagadinha boa num jornal, numa folha, no chão. Aí a mãe pega lá com uma espátula, coloca num potinho próprio para as fezes, né? Que você compra na farmácia e coloca na geladeira. E no dia seguinte vai para a clínica de saúde e entrega a amostra biológica que é as fezes. E nessa amostra biológica, eles vão fazer vários testes, né? Esses testes que chama teste parasitológico, né? Nesses testes, eles vão descobrir se você tem verme e que tipo de verme é. Então, eles vão fazer o teste se tem ovo, se tem larva, se tem pedaço de verme,
Entendeu? E aí eles vão fazer um exame usando reagentes químicos, né? Ou identificando através de microscópio, né? E aí eles vão identificar que tipo de verme é, né? E como tratá-lo, né? Qual é o tipo de medicamento, né? Apesar que o medicamento é quase específico para todos, mas existem alguns vermes que são muito mais resistentes, então você usa medicamentos muito mais fortes. Então todo mundo faz, né? Eu mesmo sou velho, quando eu vou no médico pedir um check-up, ele pede exame de fezes. Porque não é só verme que você vê no exame de fezes, você vê se você está com algum problema também na questão do intestino, problema no fígado e por aí vai, tá? Então é isso que a gente está entendendo um pouco sobre esses tipos de vermes, né? Vamos lá. Se um indivíduo contaminado eliminar as suas fezes de forma inadequada ou não houver a coleta e o tratamento de esgoto, os ovos ou larvas dos vermes darão continuidade ao seu ciclo de vida, podendo contaminar outras pessoas, né? Porque aquilo que a gente estava lendo, né, no nosso trabalho da sala de aula sobre os vermes, né? Que lembra que falava um pouco da contaminação, né? Muitos se contaminavam, alguns tipos de doenças provocadas por verme, você se contamina pisando no chão. Então você está pisando no chão sem tênis, sem nada. Alguns vermes, eles têm uma enzima no seu próprio corpo que libera uma substância. Essa substância dissolve, né, o nosso tecido epitelial da planta do pé, que é do pé, a parte de baixo, e penetra e consegue chegar a alguns órgãos-alvo, né? Em fígado, né? Intestino e a pulmão, por exemplo, né? E ali ele se instala e pode levar a alguma patologia médica, né? Alguma doença grave no nosso sistema mais complexo do nosso corpo humano. Outros exemplos são quando a gente, no caso, toma uma água imprópria, sei lá, fui lá numa fazenda de um amigo meu, tomei uma água do poço. Pensa que uma água do poço, de repente, tem coliformes fecais. O que são coliformes fecais? É a presença de... São bactérias que tem no intestino. Então, quando eu quero saber se aquela água tem fezes, eu faço o teste de coliformes fecais. Se eu fazer o teste de coliformes fecais, colocar um reagente e mudar de cor, significa que tem bactérias que vêm das fezes. E se tem bactérias que vêm das fezes, também pode ser que tenha vermes. Entenderam a diferença? Então eu tenho que beber água com procedência. Água que vem da onde? Do filtro, água que é água mineral ou água que vem da Sabesp, mas que tem uma caixa de água limpa, né? Por isso que eles pedem, né? Não sei se vocês já têm esse conhecimento, mas a cada 6 meses, todas as caixas de água das residências e dos prédios de condomínio, etc., precisam ser limpas. É uma forma de você combater o aparecimento de bactérias, fungos e verminoses e parasitas, como protozoários, né? Que a gente vai estudar também. Então é importante essa questão do saneamento básico na nossa água, a limpeza da água. Então pensa nessa lógica, né? Por exemplo, o cara pega uma água de um rio, né? Então ele tem uma planta. Vamos lá, olha que loucura esse pensamento, mas é o que acontece. Por isso que nós, eu, professor Wagner, vocês, meus alunos, podemos nos contaminar. Pensa numa ideia hipotética dessa forma. O cara tem uma pequena plantação, né, de hortaliça, né, em hortaliças, então alface, couve, almeirão, e ele usa uma água que ele pega no riozinho que é perto da plantaçãozinha dele. Só que ele não pensa que mais para cima existe casas que jogam o esgoto que vem do banheiro nesse rio. E ele pega a água, vai lá e rega toda aquela plantação. O que acontece? Que nessa água pode ter o próprio verme ou os ovos desse verme, que vai ficar grudado nessas plantas. E aí, quando chegar em casa, que eu comprei na feira ou no hipermercado, aí eu não faço a higienização. O que é higienização, galera? É fazer a asepsia desses vegetais. É colocar cloro, colocar hipocloreto de cloro, colocar vinagre, deixar lá de molho na água com esses agentes químicos para eliminar esses possíveis agentes patogênicos, né? E eu não faço, eu pego o alface lá, o cara lavou de qualquer jeito, ou minha mãe, ou eu mesmo, ou num restaurante, e aí eu posso me contaminar. Vocês entenderam que a gente, nós, eu, vocês, os pais de vocês, os amigos mais queridos, pode se contaminar a qualquer momento com esses vermes? Para vocês verem como que é perigoso. Então, por isso que nós temos que ter procedência aonde nós comemos, o que nós comemos e o que nós bebemos em relação à nossa água.
Por quê? Porque isso acontece, né? Existem muitos lugares, né, que vocês talvez conheçam. Aqui em Cajamar mesmo nós temos muitos lugares de periferia com baixo índice higiênico, de saneamento básico. Tem favelas aqui em Cajamar. E essas favelas as pessoas moram perto, em cima de córregos, né? Ali mesmo, perto dos Sondas lá embaixo, né? Tem uma favela ali em cima, ali, né? Que as pessoas, as casas são construídas dentro dos córregos. Então as pessoas ali, elas estão mais propícias à contaminação por vermes. Então, quando a gente estiver em lugares que a gente não conhece, vocês que viajam muito, vai para o interior, vai para casa de parentes, de amigo, tomam cuidado, porque vocês podem estar contaminando. Exemplo, existe contaminação por alimento, né? O caso do quê? Da teníase, né? Que você vai lá no lugar e come uma carne mal passada. Come uma carne mal passada. Essa carne mal passada de porco ou de vaca pode apresentar ovos de larva da teníase. E esse verme pode crescer dentro do seu intestino ou no seu sistema nervoso central, podendo levar à morte, né? Com o tempo desse animal desenvolvendo dentro de você, né? Esse verme. E é por isso que a gente tem que ter procedência onde nós comemos e o que comemos, né? E o que bebemos. Eu sempre insisto nessas palavras. Eu que sou da área da saúde, né? Eu que sou biólogo, sou microbiologista, né? Patologista médico, são minhas pós-graduação. Eu entendo essa preocupação de a gente levar mais a sério essa questão dos nossos alimentos. Por quê? Porque muitas pessoas que se internam nos hospitais, quando não é por respiração, problemas respiratórios ou cardiovascular, é problemas causados por parasita. Pode ser bactérias, fungos, vírus, protozoários ou vermes. Então, mais de 60% da população internada hoje no Brasil inteiro, elas estão internadas por causa de parasitas, que é agentes externos que estão dentro do nosso corpo causando malefício. Então a gente está entendendo essa questão. Então o saneamento básico é muito importante. Quando a gente fala saneamento básico, nós estamos falando é um conjunto do quê? É um conjunto de procedimentos, né, para tratar a água, tratar o esgoto, né, limpezas urbanas e coleta de lixo. Esse é o importante de entendimento que eu estou falando aqui para vocês. Por quê? Eu preciso, olha lá, vamos lá. Tratar a água que chega na minha casa, então aquela água que chega na estação de tratamento, eles limpam aquela água, tiram toda a sujeira que vem dos rios, né, das grandes represas, e no final eles ainda colocam hipocloreto de cloro, não, é o cloro mesmo, né? Esse cloro, por sua vez, ele age como um antisséptico, vamos pensar assim, ele elimina as bactérias e os agentes patológicos, até pequenas concentrações parasitárias de verme, como ovos e larvas, ele elimina. O cloro é forte, né? Perguntem para a professora Rita de Química, que ela vai falar o poder do cloro, é muito poderoso, concentrado. E a água que nós bebemos da torneira, que vem da Sabesp, ela tem cloro. Ah, mas professor, não faz mal? Não, ele mata os parasitas. Mas pode me matar? Se eu pegar o cloro, pegar lá o cloro, tomar o cloro concentrado, ele pode me matar, porque ele é tóxico para as nossas células. Entenderam? Então, vamos lá, depois que eu falei isso da água, eu tenho que tomar água limpa, com cloro, filtrada, né? Uma água com procedência. O esgoto que sai da minha casa, que sai que sai da privada, que sai do banheiro, que sai até dos canos da pia do banheiro, ele precisa ser tratado. Então essa água ela tem que ir para onde? Para uma ETE. Olha, ET, estação de tratamento de esgoto. E o que chega na minha casa é estação de tratamento de água, é ETA, estação de tratamento de água, que é água limpa. Então, a que chega em casa vem da ETA, estação de tratamento de água, e o que sai da minha casa vai para uma ETE, estação de tratamento de esgoto. Tanto é que aqui em Cajamar eles estão construindo uma ETE, uma estação de tratamento de esgoto, para sair daqui direto para o rio mais próximo limpa, ou seja, com 99% de pura limpeza, sem agentes parasitários, tá? É uma ideia. Então, essa é o pensamento. Vamos ver aqui, embaixo, eu vou mostrar um mapa para vocês, que vai mostrar um pouco sobre isso. A coleta, né? No mapa a seguir, vamos ver a distribuição do volume de esgoto coletado em municípios brasileiros, cuja população compreende a 100, né, a 500 habitantes, né? Que corresponde, 500 mil habitantes, corresponde a 40% dos municípios brasileiros, né? Isso aí é muito maior, porque é um dado, assim, bem superficial, porque o negócio é muito mais feio do que a gente pensa.
Então, esse mapa aí, ó, que está aí na apostila de vocês, fala do volume do esgoto coletado segundo o extrato populacional, né? Então, olha que loucura. Vocês estão vendo as pontinhas verdes aí, ó? Vou dar uma abertura mais aqui no mapa do Brasil, em amarelo. O que significa as bolinhas verdes? Que são representados os estados onde, olha só, onde a questão da coleta de esgoto. E onde há mais coleta de esgoto? Nos grandes centros urbanos. São Paulo, olha lá, São Paulo é o que mais tem. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina. Quando vai subindo lá para o Nordeste, tá vendo? Acompanha lá pelo mar, vocês podem ver que está diminuindo. E quando entra para dentro, nas regiões da Amazônia, olha que loucura, Pará, você quase não tem. Todo aquele esgoto é jogado dentro dos rios mesmo, onde os próprios moradores consomem aquela água, utiliza para tomar banho, usa aquela água para fazer alimentação, usa aquela água na irrigação das plantas que nós comemos aqui, usamos aqui. Então é um problema gravíssimo que ocorre no país. Envolve problemas políticos, né? Todas aquelas campanhas que vamos fazer e não fazem nada, né? Não vamos entrar em questões políticas. Então, para você ver como que está distribuído. Graças a Deus, aqui em São Paulo, você pode ver que é muito investimento em limpeza, né? Em processo de limpeza do esgoto e da nossa água que chega em nossas casas. Então, ó, pensando um pouco, vocês olhem a proporção de municípios com coleta de esgoto segundo a grandes regiões, né? Isso é de 2000, então tá desatualizado. Nós estamos agora em 2020, olha quanto tempo já se passou. Então, assim, mesmo assim, não avançou muito. Se vocês pesquisarem agora pela internet, vocês vão ver que não avançou muito, hein? As regiões metropolitanas ainda são as que têm mais. Então, olha lá, nas grandes regiões, Brasil, Norte, apenas 7,1% dos municípios tem coleta de esgoto, ou seja, aquele esgoto que vai para um lugar para ser tratado, tá bom? Não é aquele esgoto que cai em rios, passa pela sarjeta. Não, é um lugar, sai da sua casa pelo um cano, vai num cano maior, até chegar numa estação de tratamento de esgoto. Nordeste, 42,9 municípios com proporção coleta de esgoto. Sudeste, olha lá, 92%, Sul 38% e Centro-Oeste 17,9%, né? Que sobe para Goiás, né, Brasília, etc. Olha o caos, né, ambiental, lembrando que isso também contamina o meio ambiente, porque o esgoto ele também contamina os rios, afetando a vida da biodiversidade de vários ecossistemas. Então é muito importante não só para nós da nossa saúde, mas para o próprio ambiente. Então, o que a gente está vendo aí, então, galera, é um mapa de uma distribuição de áreas endêmica e áreas não endêmicas. O que são áreas endêmicas e não endêmicas? É a representação lógica aonde ocorre o processo de contaminação de verminoses devido à falta de saneamento básico, né? Então, áreas não endêmicas onde não ocorre. Endêmica que significa que é daquele local, daquela região. Tipos de vermes, por exemplo, nós temos aqui em São Paulo muito mais contaminação por lombrigoides, ascaris lombrigoides, ou seja, por lombriga. Se você ir para as regiões do Nordeste e do Norte, a gente vai ter muito mais contaminação por esquistossomose, que é a doença da barriga d'água, teníase devido a que eles comem muita carne mais crua, mal passada, né? Então, mas vocês podem perceber, olhando no mapa, as áreas endêmicas, elas representam os lugares onde estão a maior concentração da população, que são nas regiões sudeste, né? E nas regiões do nordeste, do norte, onde se encontram mais. E lá, então, a contaminação deles é muito maior. Quando você sai de São Paulo, de Minas e sobe, você vê que a chance de contaminação é maior. Então, pessoas que viajam para o Nordeste, olha só a dica do professor. Tenham cuidado quando vocês comem em restaurante, quando vocês comem em lanchonete, quando vocês comem naqueles carrinhos
de fast food. Por quê? Porque eles recebem esses alimentos muitas vezes de lugares de pequenos agricultores, pequenos criadores de animais, como galinha, como vaca, como boi, como porco, né? E aí eles não têm o saneamento básico. Então imagine como que vem essas carnes para ser usada no processo para fabricação de alimentos, como hambúrguer, cachorro quente, etc, etc, etc. Então precisa ter muito cuidado, né? Eu quando eu dou um rolê, viajo aí com a família, eu tenho muito cuidado no que eu como e aonde eu como, porque a chance. Por isso que quando as pessoas vão para praia, vocês já perceberam que tem muita gente quando vai para o Nordeste, para as praias, eles ficam mal, se contaminam, dão caganeira, dão desinteria, dão diarreia. Por quê? Porque eles se contaminam por bactérias, por vírus, por viroses, por bacteriose, por vermes, né? Então, alguns vermes. Por exemplo, existe o verme chamado, que a gente conhece, que é o bicho geográfico, aquele que percorre pela nossa pele e forma um desenho de um mapa, por isso que é bicho geográfico. É muito comum nas regiões de praia, nordeste. Então precisa ter muito cuidado, tá bom, galera? Então, para evitar todo esse processo, o que a gente tem que fazer? Saneamento básico, saneamento básico, limpeza do nosso lar, higienização pessoal, né? E a asepsia dos alimentos, a higienização dos nossos alimentos. Comprou o alimento, chegou em casa, higieniza a maçã, os hortifruti, né? Carne, comer carne bem passada de procedência, comprar carnes em açougue de hipermercado, não comprar carne daquele açouguinho de bairro que você não sabe nem de onde vem a carne, entenderam? E é isso. E a água, tomar água filtrada, tomar água da procedência da Sabesp, limpar as caixas d'água, beleza? Espero que vocês tenham gostado da minha aula. Estamos juntos sempre.